Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre o Lula, que tornou o cinema mais caro no Brasil hoje, né? Neste momento, o Lula assinou um decreto que supostamente ajuda o produtor nacional, obrigando os cinemas a reservar salas para filmes nacionais, né? Os fracassados cineastas nacionais adoram esse tipo de coisa. Não porque o cinema bota filmes que as pessoas querem ver, não pode. Tem que botar o meu filme para as pessoas verem, mesmo que não tenha ninguém querendo ver, né? E lógico, isso é uma roubada, porque isso só vai fazer aumentar o preço do ingresso, porque o cinema vai ter que cobrar pela disponibilidade. Aquela sala que fica passando filme nacional que ninguém quer ver, o custo dela vai acabar tendo que ser repassado para os outros filmes, que são os filmes que as pessoas querem ver, que raramente são filmes nacionais, né? Vamos entender esse caso aqui. E ainda, nessa ocasião aqui, o Lula ainda mandou uma, falando que não pode ser negócio de arte, de cinema, de novela, não pode ser putaria e coisa e tal, tem que ser coisa séria para educar os jovens. Olha só o que eu falo para vocês, hein? Pauta de costumes é muito escorregadia. O Lula, para adotar pauta de costumes conservadora, pouco custa. Ele vai fazer isso. Se preparem para 2026, essa questão da pauta de costumes, o Lula ser mais conservador que todo mundo junto, tá? Essa notícia foi sugerida por Questão na Mão, Putin Caiu da Escada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula assinou um decreto que regulamenta cotas para filmes brasileiros no cinema. Cara, o que vai fazer isso? Vai encarecer o cinema. Veja, se o cinema brasileiro, se os filmes brasileiros são bons, eles não precisam de cota, porque as pessoas vão querer ver os filmes brasileiros. Então, para que cota, né? Se as pessoas vão querer ver o filme vai ter interesse. Se eles são ruins, então essa cota vai fazer só encarecer o cinema para todo mundo. Por quê? Porque vai ter um monte de sala com filme nacional que ninguém quer ver. Ninguém vai no cinema e chega assim, não vou ver esse filme aqui porque é a única opção que eu tenho. Não, a pessoa vai lá, tem vários filmes passando, vai escolher o filme que ela quer ver, né? Então, os cinemas, no momento que eles já estão sofrendo uma grande concorrência do streaming, né? Os cinemas também estão sofrendo com streaming. Muitos filmes modernos são lançados juntos no streaming e nos cinemas, né? Ou com pouca diferença de tempo, né? Então, ou seja, os cinemas já estão sofrendo essa competição, vão ter que colocar um custo adicional ainda, que é essa questão do custo do cinema nacional, que é totalmente inútil, né? Então, olha só o absurdo que é. Se você tem um cinema com uma sala só, pelo menos 7,5% das sessões vão ter que ser cinema nacional. Ou seja, você vai ter que dar um jeito de botar cinema nacional na sua sala 7,5% das vezes. Mas piora quando você fala de grandes grupos, como Cinemark, Kinoplex, né, outros grandes grupos que tem aí de cinema, que tem muitas salas de cinema e vão ter que colocar pelo menos 16% das sessões com filmes nacionais, né? O que é um absurdo também. Aí tem aqui ó, a diversidade de títulos, tem que ter vários filmes nacionais sendo passados também, ou seja, se você tiver uma sala, um sistema grande, tem que passar pelo menos 24 títulos nacionais diferentes, né? Você sabe, o cinema ele tem que pagar um direito para poder passar o filme, então ele tem que pagar, comprar esse direito de exibição do cineasta, né, do produtor do filme, para poder passar, né? Eu prevejo que vai haver aí um grande mercado de filmes brasileiros baratos. Sabe aqueles filmes brasileiros bem merda mesmo? Que você faz baratinho, mas vende barato para os cinemas. Já que os cinemas têm que atender esse negócio aqui, melhor comprar um filme brasileiro baratinho, né? Que pelo menos não gasta dinheiro pagando pela porcaria. Já que é tudo porcaria mesmo, né? Bota porcaria lá e vai porcaria mesmo. Vai ficar vazio a sala, fazer o quê, né? Mas o problema é esse, porque o cinema, quando ele tem uma sala para uma exibição, se aquela sala está parada, né, não tem ninguém assistindo aquele filme, ele está perdendo dinheiro ali, né? Ele tem que manter o ar-condicionado, ele tem que fazer a manutenção da sala, fazer a manutenção do projetor, tudo isso tem custo, né? Então aquela sala, no momento que ela está ali sem ser usada, está aumentando o custo do cinema. Como é que o cinema vai ter que reagir? Vai ter que aumentar o preço dos ingressos para as outras salas, né? Não adianta aumentar o preço para aquela sala porque ninguém está assistindo aquele filme. Tem que aumentar o preço dos filmes que as pessoas querem assistir. Então o resultado dessa grande mudança aqui, essa grande reivindicação da galera rica, metida cineasta aqui no Brasil, né, que acha que os cinemas não botam o meu filme. Meu amigo, os cinemas não botam o seu filme porque o seu filme é uma bosta. Se fosse filme bom, os cinemas botariam, é lógico que botariam, né?
Mas para atender essa galera, filhinho de papai e tudo, todos eles, o Lula vai encarecer o ingresso para todas as demais pessoas, né? Um absurdo aqui, ó. Tá aqui a notícia, ó. Filmes nacionais só vendem 5% dos ingressos e preocupam os cinemas. Por quê? Porque no final das contas, os cinemas vão ser obrigados agora a manter essa cota de tela, a manter filmes nacionais ali, e não vende ingresso. Ninguém quer assistir essas porcarias, né? Aí você pode entrar numa outra discussão de por que o cinema nacional é tão ruim. Eu culpo os filhinhos de papai que ficam sendo metidos a cineastas que acham que porque papai tem dinheiro, eu vou ser cineasta e vou fazer as coisas, né? Esse pessoal que eu culpo, né? É o pessoal rico mesmo, ator da Rede Globo, esse pessoal todo aí que se acha capaz de fazer a coisa, acabam fazendo filmes merda, porque são filmes que eles querem ensinar alguma coisa, né? O cara tem aquela pretensão de fazer a obra-prima. Ao invés de fazer um filme, eu quero fazer um filme para divertir as pessoas, um filme despretensioso, um filme bundinha. Ao invés de fazer isso, cara, eu quero fazer uma obra-prima que vai ensinar para todas as pessoas os benefícios do comunismo e o mal do capitalismo e não sei o que lá. Aí faz um negócio que vira uma bosta porque ninguém leva isso a sério no final das contas, né? Então, ninguém quer ir para o cinema para aprender coisa, né? Quem quer aprender alguma coisa vai para a faculdade, vai para a escola, não vai para o cinema. Cinema é para divertir, pô. E aí, esse é o grande dilema dos cineastas brasileiros. Eu acho um absurdo esse tipo de coisa. Se Bolsonaro tivesse ganho, menor seria a chance disso acontecer. Já havia uma pressão muito grande por essas cotas de tela antes, né? O pessoal chorando. Teve uma artista da Globo aí, multimilionária, reclamando que lançou o filme dela junto com Vingadores Ultimato, né? Há uns anos atrás, eu fiz um vídeo sobre isso na época, né? E aí eu falei, não, quer ver um negócio? Aí você entra na tela do cinema, lá nas coisas de cinema, aí você vai ver, né? Realmente tinha, assim, sei lá, 18 salas passando os Vingadores Ultimato e uma sala passando o filme da mulher, né? Aí você ia ver as salas dos Vingadores Ultimato, todas cheias, todas vendidas. A única sala que tinha o filme da mulher tá tudo vazio, tinha 2 ou 3 ingressos vendidos só. Ou seja, é por isso, porra, as pessoas não querem ver esse tipo de filme, né? Os filmes feitos em Hollywood tinham um apelo muito grande, nem sei se tem ainda, porque ultimamente tem feito filmes tão bostas por lá que eu nem sei se tem esse apelo todo ainda. Mas tem um apelo maior do que o do filme nacional, né? E, de novo, isso está acontecendo no momento que os cinemas estão sofrendo a pressão pelas redes sociais, o cinema em casa, né? A exibição em casa. É lógico, ver cinema em casa e ver cinema no cinema são coisas diferentes, né? O pessoal que vai no cinema vai pela experiência, né? Tipicamente aquela turma de alunos, de adolescentes, ou então casalzinho de adolescente que vai no cinema e coisa e tal. Então é mais pela experiência do que por ver o filme mesmo, né? Ver o filme poderia ver em casa sem problema, é toda a experiência. Mas existe uma parcela do público que quer ver o filme. E aí acaba, às vezes, vendo o filme em casa, esperando um pouquinho para ver o filme em casa, porque é mais cômodo. Você vê no sofá, hoje em dia você tem televisões grandes o suficiente. Se quiser ver com o Apple Vision Pro, cara, dá para ver, é impressionante, tudo 3D, tudo espacial, muito bacana. Então, assim, realmente o pessoal, existe a concorrência disso daí, né? Então, mais uma vez, o governo Lula indo no sentido errado, no sentido de desperdiçar dinheiro das pessoas. Agora, uma outra coisa curiosa que aconteceu nesse evento, né, que ele falou para um monte de artistas e coisa e tal, foi que ele disse que cinema e novelas não são para ensinar putaria e não sei o que lá, e reclamou de que não pode, que tem que ensinar cultura e não sei o que lá e coisa e tal. Eu sou da turma em que artista, cinema e novela não era para ensinar putaria, é para ensinar cultura, para contar história, para contar narrativas, não para dizer que nós queremos as crianças coisas erradas, né? Não, nós queremos fazer aquilo que se chama arte. Não queremos entender do que é arte, dane-se. Se não quiser entender o que é arte, dane-se, não sei o que lá. Olha só, eu consigo ouvir algumas pessoas da direita falando exatamente isso. Não, porque o cinema não pode ter putaria, tem que ter arte, tem que ser arte de verdade, a beleza objetiva e coisa e tal. E é o que eu chamo, o alerta para vocês da pauta de costumes. Vocês sabem, eu sou libertário. A pauta de costumes para mim é o seguinte: se você não gosta, você não vai ver. Pronto, ninguém precisa se preocupar com isso, né? Mas tem a guerra cultural. Sim, tem a guerra cultural, mas a guerra cultural não é isso que vocês estão pensando, não é esse tipo de guerra cultural que importa. É a guerra cultural justamente da economia, da maneira como as pessoas encaram a vida, né? Não de a arte é isso, a arte é aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso não faz diferença nenhuma. Não muda a vida de ninguém isso daí, né? Enfim, e
Por outro lado, você pode entender dessa forma. O Lula está rapidamente abraçando esse conceito, né, conservador. Aí, por quê? É aquilo que eu falo para vocês, né? O marqueteiro do Lula, que aliás é o marqueteiro do Maduro, e aliás, o Maduro faz a mesma coisa lá na Venezuela, o Maduro também adotou toda a pauta conservadora. Gente, o que diferencia a gente da esquerda é a economia. A pauta de costumes é importante também, coisa e tal, mas não é essa coisa toda. Tomem cuidado com a pauta de costumes. Na questão da economia é que o Lula não consegue imaginar. Por quê? Porque na economia pega para eles, né? Na economia isso fica estranho. O Lula quer uma economia controlada, ele quer centralizar a coisa toda, né? Então pauta de costumes para eles não tem problema. O marqueteiro dele, que ele trouxe lá da Venezuela, está querendo aplicar aqui certamente a mesma coisa que o Maduro fez lá na Venezuela, que é adotar toda essa pauta de costumes da direita. Tudo! Mas tudo o Lula vai adotar, pode ter certeza. E por que ele vai fazer isso? Porque ele já percebeu o problema, né? A população brasileira é mais conservadora. Com as redes sociais, aquela ideia que havia antes de que, não, que a Rede Globo, a população é progressista e coisa e tal, essa influência acabou. A população brasileira é profundamente conservadora e religiosa. Para o Lula não tem problema nenhum, ele adota isso amanhã, meu amigo. Você vai ver o Lula rezando, vai ver o Lula pedindo perdão para Nossa Senhora e não sei o que lá, vai ver ele fazendo a coisa toda, adotando toda essa política, toda essa pauta da esquerda, né? E já começou aqui com o negócio da arte, não, porque a arte tem que ser conservadora, tem que ser arte de verdade, não pode ser esse negócio de putaria e coisa e tal. Isso aqui certamente é falso, eu sei que é falso, né? É evidente que é falso, né? Até porque, tu lembra dessa cena aqui do Lula, né? Olha o Lula aqui, ó a cara do Lula aqui no beijo dos caras aqui. O Lula ficou até animado. E ele fala aqui depois, ó. Ele fala aqui, ó. Quer ver ele falando desse negócio aqui? Isso aqui é a peça. Eu não vou tocar tudo porque né, pode dar problema de copyright, coisa e tal. E aí depois o Lula fala aqui, ó. Olha só. Mas do beijo aqui, né? Vocês viram. Então, tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se prepare, porque eu tô com 72, energia de 30 e tesão de 20. O Lula ficou animado com a coisa, cara. O Lula gostou do beijo gay ali, cara. Então, mas de novo, é o que eu falo para vocês. O Lula é um hipócrita. Ele vai adotar a pauta que for necessária para ele ganhar a eleição. A única pauta que realmente diferencia a direita da esquerda, que realmente diferencia, é a pauta econômica. Porque essa o Lula não consegue adotar. Essa o Lula não consegue fingir que faz parte, porque não é a cabeça dele. A cabeça dele é ele controlar tudo na economia, né? Então esse daí, é por isso que é um absurdo isso daqui. Isso aqui economicamente não faz sentido nenhum, né? E é por isso também que o Lula consegue com muita facilidade virar e falar, não, porque temos que fazer arte de verdade, cadê a arte clássica, temos que ter coisas aqui, temos que ter esculturas de verdade, nada desse negócio de arte pós-moderna. Tomem cuidado com a pauta de costumes. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.